Então vamos para a palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 10 até o 17. Capítulo 3, versículo 10 a 17. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Muito bem, queridos. Paulo ele fala sobre o fundamento. Então vamos recapitular um pouquinho sobre o fundamento para entrarmos na outra parte. Então, toda construção para ser feita tem que fazer uma fundação, pôr um fundamento, um alicerce. E se um edifício for ser construído, tem que ser um alicerce profundo, com concreto, ferro, o bastante, bem profundo para que possa suportar tudo aquilo que vai ser feito do lado de fora. Então não existe uma grande construção sem alicerce, sem o fundamento. Então é isso que Paulo está dizendo. Ele é o prudente construtor. Primeiro ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Então Paulo é um construtor. Ele lançou o fundamento. Então o fundamento é Cristo. Nunca esqueça isso. Então o fundamento da nossa vida de fé é Jesus Cristo. Não existe outro fundamento. Toda a igreja, ela é construída sobre a pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu tenho que perceber em qualquer igreja que eu for, se o fundamento dela, aquilo que as pessoas creem de verdade, é a pessoa de Jesus Cristo e não outras coisas. Porque se for outras coisas, essa igreja não está fundamentada no fundamento. Eu não posso estar numa igreja cujo fundamento é Maria. Eu não posso estar na igreja com outros fundamentos, porque este não é o fundamento bíblico. Eu não posso estar numa igreja onde um homem que se diz apóstolo, ele é o fundamento da igreja. Ele fala que ele dá uma cobertura apostólica, todo mundo está debaixo da cobertura dele. Ele é homem, ele é falho. Nenhum homem pode ser cobertura de igreja. A cobertura da igreja é Jesus Cristo. Ele que dá cobertura, porque Jesus Cristo é Deus. Ele é a nossa cobertura, não é um homem. Então o fundamento onde tudo é construído é a pessoa de Jesus Cristo. Então vamos só recapitular alguns versículos, né? Aquele versículo, João 14:6. Então vamos lá, João 14:6. Isso aqui é muito importante. Geralmente a gente quer falar isso para as pessoas que não conhecem Jesus, e é bom falar. Mas nós precisamos falar para o crente isso aqui, olha. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Agora olha o término deste versículo: ninguém vem ao Pai
senão por mim. Então, não existe nada mais intermediário que possa trazer Deus ao homem ou levar o homem a Deus. Então Jesus disse que Ele é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Então não existe nenhum outro meio de qualquer criatura se chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. E Deus também não vem a nenhuma outra pessoa se não for através de Jesus Cristo. O mesmo canal que Deus abriu, que é Jesus Cristo, para nós nos achegarmos a Ele, esta é a mesma forma que Ele se achega ao homem, né? Então, o que Jesus respondeu? Olha lá, versículo 7: se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: mostra-nos ao Pai, isso nos basta. Olha aqui, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens visto, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Então, Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Quem vê Jesus vê o Pai. Depois, mais para frente, ele diz que os dois, eles são um. Então, ponha isso na sua mente. Não existe nada mais intermediário entre Deus e os homens, se não é a pessoa de Jesus Cristo. Não existe esse monte de santo. Essa frase pede para a mãe, que é a Maria, que ela vai pedir para o filho, é falsa. Esse monte de santos que existe são falsos. Este monte de coisas oradas, consagradas, que são distribuídas, que diz que Deus está ali, traz Deus até você, são coisas falsas. Porque o único meio de eu me ligar a Deus é Jesus Cristo. Você enxerga isso claramente comigo? Pastor, mas eu não sinto grandes coisas. Eu queria me descontrolar, eu queria uma coisa mais forte. Mas isso aqui é forte. Ele é o caminho. Você entendeu? Então não existe. Então quando você vê essas pessoas na televisão, olha, eu vou distribuir uma aliança com Deus. Ela cria todo um cenário, uma coisa poderosa. E quando você pôr isso na mão, você está num propósito. Ela cria uma ilusão na cabeça da pessoa. E quem não conhece a verdade vai acreditar nisso. Mas isso não tem Deus. Isso tem a indução humana. Mas não tem Deus nisso. Porque Cristo é o caminho. Eu não vou me achegar a Deus através de uma coisa que alguém consagrou. Nunca esqueça isso, meus irmãos. Então Cristo, ele é o fundamento. É a rocha da igreja, é o fundamento da igreja. Não existe outra coisa. Não existe outra forma da pessoa se achegar a Deus. É por isso que ele disse, olha, tudo que você pedir em meu nome, através do nome dele eu me achego a Deus. Porque a gente ora e fala em nome de Jesus? Porque é o nome dele que me leva, que me liga a Deus. Não tem outro nome. Está bem claro isso na sua mente? Então, não se iluda com nenhuma proposta, mesmo que surja no meio da igreja evangélica, de pessoas que criam situações para mover os outros, usar as pessoas como uma massa de manobra, que vem com cópia de arca do Velho Testamento, vem com essas coisas todas. Não se iluda, Deus não está nisso. Isso não vem de Deus, isso não liga o homem a Deus. Isso é um engano total. Só Cristo é o fundamento. Vamos lá, Atos capítulo 4, né? Conforme lemos a semana passada. Aquela resposta de Pedro, né? Vamos ler só o 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Então o que Pedro está dizendo? Não há salvação em nenhum outro, não existe. O que é ser salvo? É alguém que foi liberto da condenação eterna porque creu em Cristo. Ele está salvo, liberto das cadeias, dos pecados, liberto da mão do diabo, e por fim vai herdar a vida eterna. A salvação começa nessa vida, aqui agora,
E por fim vem a segunda etapa, quando esse corpo parar, eu vou viver na eternidade. Então, debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Por quê? Porque Cristo é o fundamento da igreja. Ele é tudo. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Não tem outra coisa. Você que está acostumado, até enjoa de eu falar isso. Mas tem tanta gente que não ouviu isso ainda, apesar de estar com a Bíblia na mão. Vamos ver uma outra coisa lá na primeira carta de Paulo a Timóteo. Antes lá de Hebreus. Primeira Timóteo capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 1, mas a tônica é o 5. Antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se achem vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, olha esse versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. Por que ele fala Jesus Cristo homem? Porque Cristo se encarnou. Então, só existe um mediador, um só que faz uma mediação entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Então não existe outro mediador. Não existe ninguém mais que nos liga a Deus e liga a Deus a nós, que faz essa mediação, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Olha, isso aqui é muito... Vou ler com calma esse versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem, porque ele se encarnou, veio em forma de homem, e esse ato de encarnação tornou ele o único mediador. Então nada mais me leva a Deus a não ser Jesus Cristo. E nada me traz Deus a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele é a porta. Ele é a porta. Não existe outra porta. Essa porta foi aberta. É Jesus Cristo. Então está bem claro isso. Então isso é o fundamento da igreja. Compete a todo pastor, todo ensinador, seja lá o que for, fundamentar a fé de todas as ovelhas que ele tem só na pessoa de Jesus Cristo. O homem não tem glória nisso, não tem louvor nisso. O homem não tem participação nisso. É só Jesus Cristo. Todo crente tem que estar fundamentado nessa verdade. Tem que ser ensinado a crer em Jesus Cristo, não em outros homens, porque não existe outro mediador entre Deus e os homens. Então Paulo disse que ele era o prudente construtor. Então ele lançou o fundamento, que é Cristo. Agora, o que é que vai ser posto em cima disso? Então, é isso que nós vamos falar hoje. Então, volta lá para 1 Coríntios 3. E vamos ler de novo aquilo para continuarmos, né? Paulo diz no versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, outro edifica sobre ele, porém veja como cada um edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Então, Cristo é o fundamento. A pessoa encontra Jesus, começa a construção. Ela encontrou Jesus, ela entrou no fundamento. Olha, um dia ela ouviu uma pregação, ela encontrou Jesus, creu de todo o coração, nasceu de novo. Agora, o que vai ser edificado na vida dela? O que vai ser posto na cabeça dela? Ela encontrou Jesus, ela sabe que Jesus existe e é um Salvador. Ela sabe que Jesus existe e é o Salvador, né? Ela sabe disso. Mas o que é que vai ser posto? É a coisa muito importante.
O que é que vai ser posto no coração dela? Como essa pessoa vai ser edificada e construída? Porque o primeiro passo é crer em Jesus Cristo e receber como único e suficiente Salvador. Mas agora vem o segundo passo. Qual é? Essa pessoa precisa ser construída. Construída por dentro, construída na mente. Precisa ser edificada. Aí que começa a construção. Está bem claro isso na nossa mente? Não basta assim, eu aceitei Jesus e parei por aí. Eu venho na presença de Jesus, sou salvo, mas eu continuo ainda com uma mente destruída pelo pecado, uma alma destruída, um mundo emocional doente. Eu não sei disso. Eu ainda não conheço o Evangelho, eu só crio em Cristo, nasci de novo. Agora eu preciso ser construído por dentro, na minha vida de fé, no meu coração, na minha vida emocional. Eu preciso ser construído. Agora, com qual o material que vão pôr dentro de mim, na minha cabeça? Então eu vou citar, porque eu vim de uma família católica. Meu pai pagava promessas, né? E ele, quando eu nasci, ele foi me batizar naquela igreja da Penha, lá na Penha. Ele fez uma promessa quando eu fosse nascer, e eu nasci saudável, isso há muitos anos atrás. Então ele foi me batizar lá devido a uma promessa. Agora, desde criança, o que eu aprendi sobre Deus? Eu ia na igreja católica e eu aprendi a rezar para todos os santos, assim, acender uma vela para as almas, não é? A fazer sinal da cruz, a me benzer com a água benta. Eu fui um jovenzinho, assim, adolescente, numa igreja católica. Era o que eu cria, o que os meus pais me ensinaram. Mas depois eu fui crescendo, tive aquela crise que todo jovem tem, me envolvi com as drogas, fiz tudo que era errado. Até que quando eu tinha 20 anos eu encontrei Jesus. Fui numa igreja batista, né? Encontrei Jesus, eu falei, Jesus existe, é verdade. Mas eu tinha 20 anos de ensino católico na minha cabeça. Me construíram com aquilo. Então, quando um pastor falou que uma imagem, uma idolatria era uma coisa errada, eu fiquei super revoltado com ele. Fiquei com raiva dele. Porque onde já se viu? Meu pai foi para a Segunda Guerra Mundial, ele trouxe um crucifixo lá, benzido pelo Papa. Aquilo estava pregado no pé da minha cama. Aquilo era o máximo. Vocês estão entendendo ou não? Eu aprendi todas aquelas rezas, aqueles rituais, aquelas coisas todas. E quando um pastor veio falar que idolatria era errado, ainda que eu tivesse encontrado Jesus, eu fiquei muito revoltado com ele. Quando eu via certas coisas na pregação da Bíblia, eu discordava. Por quê? Porque foi construído dentro de mim uma fé com doutrinas erradas, com coisas erradas. Então, dentro de mim eu tinha uma enorme oposição contra a própria verdade, porque eu não conhecia a verdade. Quando eu lia certas coisas da Bíblia, eu discordava. Por quê? Porque desde criança eu tinha aprendido ao contrário daquilo. Mas eu tinha encontrado Jesus, sabia que Jesus existia de verdade. Mas o que tinha sido construído dentro de mim era uma fé totalmente longe da palavra de Deus. Então a pessoa encontrou Jesus. Ela vem para a igreja, começa uma construção. Por que existe tanta gente sofrendo e tanta gente enganada se dizendo evangélica? Porque ela encontrou Jesus e nunca ensinaram nada. Ensinaram para ela que ela tem que fazer voto, que o diabo está na vida dela. Ensinaram para ela que ela vai prosperar, que ela tem que fazer um montão de campanha. Encheram ela de coisa orada, consagrada, mas nunca ensinaram o evangelho para ela. Construíram na cabeça e no coração dela esse tipo de coisa. E isso, quanto tempo ela ficar numa igreja assim, vai influenciar anos da vida dela. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Se ela foi para uma igreja de lei, falaram muito que não podia usar certas roupas, que não podia cortar o cabelo, que era do diabo, que não podia jogar bola, né? Que não podia fazer nada. Se ela foi para a igreja de revelação, revelaram um monte de coisa para ela. Você vai fazer isso, vai casar com fulano de tal, vai fazer aquilo. Só uma mulher revelava tudo e controlava a vida de todo mundo. É isso que estão construindo dentro dela. Se ela ficar 10 anos num lugar desse, é 10 anos que vão pôr essas coisas dentro dela. Vocês estão entendendo ou não? Por isso,
quando a pessoa encontra Jesus de verdade, é pegar essa criancinha que nasceu de novo e começar a ensinar a verdade desde o começo para ela. Porque senão ensinam coisas para a gente que vão atrapalhar anos da nossa vida. Isso é a construção. Então Paulo disse assim, ó, ele lançou o fundamento como prudente construtor. Agora veja como cada um edifica sobre ele. Por isso, olha, você não sabe o poder que tem um orador. Por exemplo, eu falando aqui, ainda que não queira, eu vou exercer uma influência na tua cabeça, no teu coração. Se eu falar a verdade, você está seguro. Mas se eu pregar aquilo que não é verdade, eu vou te influenciar anos com coisas que vão atrapalhar você de encontrar a verdade. Vou construir você com engano. Às vezes quando alguém me liga, mas pastor, isso e aquilo, eu tenho esse monte de coisa orada. Eu falo, joga essas coisas oradas toda fora. Não, pastor, mas isso ela tem medo daquelas coisas oradas que não é evangelho. Por quê? Ficou anos enfiado dentro daquilo. Foi construída a cabeça dela com aquilo. Agora ela está desajeitada. Ela tem medo de jogar fora uma rosinha seca que alguém falou que é orada, porque isso foi posto dentro dela. Ela está escravizada. Vocês estão entendendo ou não? Né? A pessoa encontra Jesus, foi para um lugar que tinha uma irmãzinha que orava e revelava a vida dela. Olha, Deus me revelou, Ela ficou 5 anos debaixo do poder dessa irmãzinha, que não era profeta coisa nenhuma. Ela ficou 5 anos nessa escravidão com a cabeça assim, essa irmãzinha fala, essa irmãzinha revela, manda em tudo. Não ensinou a palavra de Deus para ela. Ela está longe da verdade, ela foi construída com esse tipo de coisa. É isso que formaram ela. Então os nossos primeiros, por que eles dizem assim que uma criança tem que amamentar? Ela tem que amamentar só do leite da mãe até de 6 a 8 meses, não precisa dar nenhuma outra coisa. E isso é saudável para ela, porque o leite da mãe é uma coisa pura. Vai trazer vida, saúde para ela. Sim ou não? Porque esses primeiros meses de vida vão determinar muitos anos futuros da vida dela. Então, é que nem a vida espiritual, quando a pessoa encontra Jesus, o primeiro ensino correto, a coisa limpa, verdadeira, tem que ser introduzida durante um bom tempo na vida dela. Por quê? Porque isso vai proteger ela e dar saúde espiritual para ela. E vai fazer com que ela tenha saúde muitos anos, cresça um crente saudável. Mas se ela vai para o lugar que não prega o evangelho, que só prega a lei, que só prega a campanha, que só prega tomar posse, que vai ficar rico, não ensina o evangelho, ela vai ficar 10 anos lá. É isso que ela vai ser por dentro. Que medo do demônio, que tem demônio, é só demônio. Ela é crente, só tem demônio. Aí você encontra um crente de 10 anos, tá, sexta-feira, que ele acha que tem demônio ainda. Olha o que foi construído dentro dele, olha o que foi posto na cabeça dele. Está escravizado, não tem saúde espiritual. Está claro isso na mente de vocês? Então, o fundamento, eu creio em Jesus Cristo de todo o meu coração. Agora, o que vão construir dentro de mim? O que vão me ensinar? Vão pôr a verdade dentro de mim ou vão pôr uma tradição da igreja? Vão me pôr a graça de Deus, o evangelho, ou vão me enfiar debaixo de lei, de jugo, que vai me escravizar anos da minha vida? Aí depois uma pessoa dessas vem na igreja para ouvir o evangelho, ela não acredita no evangelho, é desconfortante, porque ela está tão confusa dentro dela, que ela não consegue crer na verdade. Quantas coisas que eu tinha do catolicismo dentro de mim, que quando eu vi uma verdade da Bíblia, eu me opunha àquilo, porque estava dentro de mim aquelas coisas erradas. Vocês estão entendendo ou não? Porque foi posto dentro de mim uma doutrina errada, e quando eu ouvi a verdade, aquilo que estava dentro de mim era contrário à própria verdade. Então Paulo disse assim, agora veja como cada um edifica sobre o fundamento. Então você não sabe quão sério é ser um pregador e um ensinador da palavra, porque você tem que pôr na pessoa a verdade. Deus sabe disso.
Primeiro você tem que crer na verdade e entender a verdade. E depois implantar a verdade. Você não tem que tirar vantagem da igreja. Você não é dono da igreja. Você não tem que estar interessado no dinheiro das pessoas. Se você tem isso dentro de você, você não pode ser um ensinador, não pode ser pastor. Porque você vai perverter a coisa. Você não vai falar a verdade para ter vantagem. Você tem que lutar pela liberdade de cada pessoa dentro da igreja, na verdade. Está claro isso? Então, olha lá, continua. 1 Coríntios 3, né? Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é o fundamento? Jesus Cristo, nós já explicamos. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, lá, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará. Para aí. Então Paulo agora apresenta 6 tipos de materiais de construção: ouro, prata, pedras preciosas. Ele apresenta esses 3 primeiros não pelo valor que eles têm, mas porque eles se purificam, se tornam melhores através do fogo. E apresenta madeira, feno e palha, um material de segunda que facilmente é destruído pelo fogo. Entende? Então o que acontece? O que ele está dizendo? Manifesta se tornará a obra de cada um. Então, o que é ouro, prata e pedras preciosas? É o ensino do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Quanto mais o fogo queimar a prata, derreter a prata, mais pura ela fica. Quanto mais o fogo derreter o ouro, mais puro ele fica. A pedra preciosa, ela é formada no calor intenso da terra, não é? E depois vem um trabalho de lapidação para mostrar toda aquela coisa bonita, brilhante que ela tem. Agora, madeira, feno e palha, o fogo destrói. Então as pessoas que creem em agorado, objeto, que vivem nessas coisas, a vida delas está sendo construída com madeira, feno e palha. Por quê? Porque o fogo provará, manifesta, se tornará a obra de cada um. Então, vai se manifestar mais cedo ou mais tarde o tipo de material que construíram a minha vida de fé. Porque você vê gente que parecia que estava tão firme na igreja, de repente um pequeno problema, a pessoa se arrebenta, se afunda, larga tudo. Porque ela não foi construída com o Evangelho, ela foi construída com coisa errada. Porque você vê, às vezes uma pessoa de 20 anos na igreja está numa crise, numa luta emocional, não consegue superar nada. Por quê? O que foi construído dentro dela não foi o Evangelho que dá segurança. Ela creu na palavra da irmãzinha, porque não sei quem deu um recado, porque eu peguei a chavinha da vitória, porque eu passei sal grosso em casa. Ela não foi construída com o Evangelho, ela está sofrendo dano. Quanta gente está fora da igreja e não quer mais saber da igreja? Sabe por quê? Porque não ensinaram o Evangelho para eles. Ensinaram um monte de campanha, um monte de coisa, que na hora da crise, que ele precisava de um apoio, de uma segurança, tudo aquilo caiu por terra, e ele se viu sozinho, sem poder fazer nada por ele mesmo. Quantas coisas que nos ensinaram, eu falo assim porque eu também passei por isso, que não era verdade do Evangelho, mas na hora da batalha que você tinha que passar, aquilo te trouxe mais dano, atrapalhou a tua vida, porque não era o Evangelho, era a tradição da igreja, era a lei, era costume do líder, era a cabeça do líder, não é? Vocês estão entendendo isso ou não, queridos? Sim ou não? Então, manifesta se tornará a obra de cada um. Então, presta atenção. Vai chegar um dia que nós temos que enfrentar coisas. Eu, você, e elas vêm de tempo em tempo. Se eu fui construído com um material firme, com o Evangelho, com a verdade, eu vou passar por tudo isso, e isso só vai me purificar, me tornar melhor. Mas se o que foi posto dentro de mim não foi o Evangelho, não foi a verdade, eu vou sofrer o dano. Não vai suportar, não vai suportar as coisas que eu vou ter que enfrentar,
O que eu aprendi não vou ter suporte para enfrentar. Eu vou sofrer dano, eu vou cair, eu vou ser ferido, eu vou ser decepcionado, eu vou ficar marcado, eu vou ficar triste, porque não encontrei dentro de mim nenhum suporte da verdade que me deu força e condições de resistir. Vocês estão entendendo, queridos? Sim ou não? Então, por que nós encontramos tanta gente caída, desanimada? Porque não puseram o evangelho dentro dela. Puseram um montão de tradição, de costume, de coisas, de revelação. Mas na hora, olha, não esqueça isso, queridos. Todos nós temos períodos bons na vida e períodos de crise, de lutas. O evangelho não nos isenta de ter problemas, não nos isenta. Agora, se eu vou prevalecer e como eu vou enfrentar as coisas, é de acordo com a verdade que está dentro de mim. Quem está firmado na verdade vai passar ouro, prata e pedra das pessoas, vai sair melhor. Se o que foi edificado em mim, madeira, feno e palha, vai se queimar, não suporta. Pode jogar sal grosso, a vida, pode lavar a casa de óleo, não vai resolver. E eu vou sofrer o dano. A pessoa sofre o dano porque não tem condições de suportar a verdade. Quer ver? Vamos lá para Tiago, vamos ver se eu lembro aqui um versículo importante aqui de Tiago. É logo no comecinho, no versículo 2, Tiago 1, 2. Olha que Tiago fala. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, olha o que Tiago tem na mente. Geralmente a pessoa pensa numa provação assim: ai meu Deus, eu estou sendo provado, como um sofrimento, como uma tristeza. Mas Tiago fala assim: tenha motivo de grande alegria o passar por várias provações. Ele não fala uma, ele fala várias. Então o que é provação? O aluno vai estudar um semestre inteiro, no final do semestre ele vai ter prova. A prova é um teste se ele foi aplicado, se ele estudou, se ele tem conhecimento. E a prova habilita você para passar por uma outra fase. Então a prova é um teste se eu aprendi realmente, se eu estou capacitado para uma nova fase, para uma outra dimensão. Se o aluno estudou tudo direitinho, ele vai passar, vai ser melhor na outra fase. Se ele não estudou, ele vai ser reprovado. Então o que é uma provação? É um momento onde Deus na nossa vida permite certas coisas para nós sermos aprovados. Para você pôr em ação a tua fé em tudo aquilo que você crê, no evangelho que você crê, na verdade que você crê. Então é só para bem. Olha o que ele fala. Meus irmãos, tem motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o que em você? Uma perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Então, a provação cria em você perseverança. Como eu posso perseverar em coisas que eu não tenho fé? Como eu posso perseverar se o que foi posto dentro de mim é eu confiar numa água? Eu não tenho perseverança nenhuma. Mas se eu aprendi a confiar em Jesus Cristo, conheço o Evangelho, então tenho recursos para perseverar, e essa vai ter uma ação completa, e eu vou ser em nada deficiente. Agora, aquele que não tem Evangelho, não foi construído com coisa boa por dentro, como é que ele vai perseverar? Como é que ele vai prevalecer? Não tem conteúdo. É a mesma coisa chegar num carro zerinho, tudo novo, vai dar partida, não tem combustível. Não sai dali só se for empurrando. Não tem vida, a coisa não está dentro de si. Então, presta atenção. Mais cedo ou mais tarde, todos nós passamos por períodos bons e por períodos difíceis. O período bom pode durar alguns anos.
Um período difícil pode durar 1, 2, 5 anos. Vocês estão entendendo ou não? Por exemplo, pode estar tendo um período difícil entre marido e mulher, os dois não se entendem. É uma batalha, ela fica muito na casa da mãe e... Vocês estão entendendo ou não? Pode ser, até a coisa se acertar. Mas aquele que está bem construído, meus irmãos, ele não vai perder a fé. Ele vai prevalecer, vai ser aprovado. Ele está construído bem. Agora o que foi construído com madeira, feno e palha, ele vai sofrer o dano. Então vamos continuar a leitura, olha lá. Volta lá para 1 Coríntios 3. Paulo fala no versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, agora presta atenção. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Agora olha o 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano. Ah lá, mas ele não vai perder salvação. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Por quê? Porque ele foi posto no fundamento. Então, se a obra de alguém, o que é a obra de alguém? É a tua vida espiritual, é aquilo que você crê, o que você produz. Se você passar por coisas difíceis, permanecer aquilo que você crê, você vai receber um galardão. Mas se tudo aquilo que foi feito se queimar, se desfizer, então a pessoa sofre um dano, né? Me ligou uma irmã: pastor, eu fiz a campanha, eu fiz isso, eu estou com 50 envelopes aqui no meio da minha Bíblia, eu fiz tudo, pastor, e nunca aconteceu nada do que aquilo que me prometeram. Sofreu dano. Vocês estão entendendo? Não prevaleceu em nada. Eu falei: joga tudo isso fora e começa tudo de novo. A pessoa sofre o dano. Imagine você crer em tantas coisas que o líder falou, você chegar à conclusão que aquilo não tinha nada a ver com o evangelho, que aquilo foi um engodo, e você sofreu dano por tudo aquilo ali. Então vocês estão vendo a importância de pegar alguém. Olha, quando Jesus falou assim: você vai para todo mundo e pregue o que para as pessoas? A lei? Não, o evangelho. Faça discípulos de todas as nações, fazendo o que? Ensinando-os tudo o que eu vos tenho dito. Então, a função de cada pessoa é ensinar os outros a verdade, trabalhar no ensino dia e noite e dia. Você pode ver que 70% do ministério de Jesus Cristo foi ensinando. Ele estava no templo, estava fazendo o quê? Ensinando. Ele estava no monte, estava fazendo o quê? Ensinando. Ele estava só com os discípulos, estavam fazendo o quê? Ensinando. Quantas vezes ele estava no barco, só com os discípulos fazendo o quê? Ensinando. 70% foi ensino. O tempo todo ele investiu em ensino na vida dos discípulos, sim ou não? Os outros 30 foi lá fazer umas curas e expulsar alguns demônios. Ele ensinou o tempo todo, ensinava o tempo todo. Ele estava lá, viam lírios do campo. Ele dizia: olha, observai os lírios do campo, o ensino. Eles não fazem tecidos. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Agora vem o ensino. Se Deus se preocupa com uma erva do campo que hoje existe, amanhã ela deixa de existir e seca, Ele não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé. Tudo Ele ensinava. Usava os passarinhos, usava tudo que Ele tinha na frente. Uma linguagem simples com revelações profundas. Então a gente tem a obrigação de cada líder é ensinar a verdade. Ainda que você perca a pessoa, você tem que ter isso. Eu vou construir no coração deles a verdade. Se faltar o dinheiro, faltou, mas eu vou construir a verdade. A minha obrigação de ensinar é falar a verdade. Custe o que custar, goste ou deixe de gostar. É construir na mente e no coração deles a verdade, porque essas pessoas vão ser maduras e vão prevalecer. Agora, aquele que não tem a verdade, que crê num monte de embuste que está aí nos dias de hoje,
ele vai sofrer o dano, ele vai sofrer, infelizmente vai. Estou sendo um pouco pesado com isso, queridos. Estamos indo? Então olha lá o que ele diz: se permanecer, no versículo 14, a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que? Como que através do fogo. Então, para recapitular, a pessoa encontrou Jesus. Ela foi posta sobre o fundamento pelo Espírito Santo, que é Cristo. Eu descobri que Cristo é verdade. Agora, o que é que tem que ser feito? Trabalhar dentro dela com a verdade e levá-la ao aperfeiçoamento. Vamos ver alguns textos sobre isso. Vamos lá. Vamos ver lá primeiro Efésios capítulo 4. Vamos lá. Efésios capítulo 4. Versículo 11. Em diante, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com qual finalidade? Esses são os dons ministeriais. Com qual finalidade? Olha lá. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, existem esses ministérios para os crentes serem aperfeiçoados, para a construção do corpo de Cristo. Olha como isso é sério. Até que todos cheguemos a uma unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o que Paulo está dizendo assim? Que Deus levantou esses ministérios para construção, edificação do corpo de Cristo, para que todos, não alguns, cheguem a uma unidade de fé. Então pensa nisso. O que eu mais sonho aqui na igreja, o que é? É que cada um de nós tenhamos essa unidade de fé, essa mesma visão, não por imposição ou doutrina, não é isso, mas pelo conhecimento da verdade da palavra de Deus. Entende? Então imagine uma igreja com 100 pessoas, com uma mesma visão do evangelho, uma mesma firmeza, uma mesma liberdade. É uma igreja poderosa. Ninguém vence essas pessoas assim. Não vence. Uma unidade de fé. Aí eu olho para você, eu sei que você acredita como eu acredito. Não porque eu impus, tem que ser assim uma doutrina, porque o Espírito Santo fez um trabalho de palavra na nossa mente, no nosso coração, na verdade. É mais fácil de andar junto, de compreender um ao outro, de estar entrelaçado na obra de Deus, junto, numa mesma fé, de ter uma igreja em conjunto. É que nem um time de futebol, cada um na sua posição, com uma mesma visão de jogada, bem treinado, tudo certinho. É uma igreja poderosa, não é pela quantidade, mas é por aquilo que foi posto dentro de cada um. Então Deus levanta esses ministérios com qual finalidade? Com vistas, versículo 12, ao aperfeiçoamento dos santos. Olha lá, para o desempenho do seu serviço, para trabalhar, para que edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a uma unidade de fé, olha lá, e do pleno conhecimento de quem? Do Filho de Deus. A unidade de fé nos leva a um pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Olha lá. Para que não mais sejamos como meninos, olha lá, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o que ele fala? O que é um menino agitado, levado ao redor por todo o vento de doutrina? É esse crente que acredita em qualquer coisa.
vai aqui naquela igreja, pega a agorada, vai ali, a irmã revelou, ele é levado ao redor por qualquer besteira que fala. Se aparecer na televisão, olha, essa sexta-feira eu vou distribuir uma arca de Israel, é santa, é poderosa, é a arca do milagre. Opa, tô lá. Levados ao redor. Aí vai aparecer eu vou impor as minhas mãos na tua cabeça essa sexta-feira. Não precisa ter fé, venha que eu tenho fé, eu vou te libertar. Ele está lá. Ele acredita em qualquer coisa. Meninos levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens que induzem as pessoas ao erro. Agora, aquele que cresceu por dentro, que está maduro na verdade, ele não cai nisso, ele não é mais esse menino inconstante. Então você vê gente de um lado para outro, ele vai em 10, 15 igrejas, não sabe nem que acredita. Pode acreditar numa terra e pode acreditar num óleo. Pode acreditar num lenço e pode acreditar numa rosa seca, morta. Vai lá, vocês estão entendendo? Ele é levado ao redor por todo vento de doutrina. Ele não está maduro. Não foi construído com o evangelho. Não foi, meus irmãos. É inconstante, ele acredita em qualquer coisa. Esse é o perigo. Porque ele não tem a própria fé dele. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Naquele tempo já tinha isso, pela astúcia com que induzem o quê? Ao erro. Vamos ver outro texto? Vamos lá para a 1 de Pedro, que Pedro fala do genuíno leite espiritual, que nos dá o crescimento, né? 1 de Pedro 2, versículo 1 em diante. 1 de Pedro 2, 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, toda sorte de maledicência. Olha o que Pedro fala. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o que é lá? O genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, olha lá, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Então ele fala, desejai como crianças recém-nascidas o que? O genuíno leite espiritual, a palavra limpa, o evangelho, a coisa pura, verdadeira da palavra de Deus, para que por esse alimento você já é dado o quê? O crescimento espiritual. Porque aquilo que é posto dentro de você vai gerenciar a tua vida. Se é posto engano, vai gerenciar esse engano que é posto dentro de você. Então, não adianta você ter uma igreja com 1000 pessoas acreditando em água. Mas se você tiver uma pessoa que você consegue pôr o evangelho dentro dela, é uma causa muito mais nobre do que 1000 pessoas no engano. Você acredita nisso? Levar um crente à maturidade, ao aperfeiçoamento, a uma unidade de fé, a uma estatura perfeita, vale mais do que você ter 1000 pessoas nas tuas mãos que não sabem nada do evangelho. Esse vai prevalecer. Se esses se multiplicarem mais um, você se tornam 3. Se esses 2 se multiplicarem mais um, você se tornam em 5. Se cada um ganhar um, você vai ver que no decorrer dos anos vão ser milhares maduros, milhares. Acredita nisso ou não? Estou tentando me multiplicar em você. Acredita nisso? Pensa, às vezes não é grande quantidade, mas se você levar uma maturidade, esse mais um, daqui 10, 15 anos, imagina a coisa como vai estar. Um crescimento devagarinho, se multiplicando de um por um, mas vai. Genuíno leite espiritual. Por isso, meus irmãos, eu falo isso porque eu sei. Olha, quando eu comecei, eu não entendia nada disso, eu acreditei em tanta besteira. Eu chutei até parede, gente. Para que chutar parede? Dar soco no chão para quê? Quem vai resolver dar soco no chão?
Tinha um irmão que orava assim: Senhor, lava a minha casa com teu sangue. Eu imitava: lava a minha casa com teu sangue. O sangue de Jesus não foi derramado para lavar a casa, gente. A casa não precisa ser pura. Você sim foi derramado pela tua. Então você sofre tanto por não ter um ensino limpo, e sofre dano, mas sofre muito. É verdade. Vamos para outro texto. Gálatas capítulo 4. Você conhece a carta de Paulo aos Gálatas. Paulo pregou a graça de Deus, e os Gálatas deram ouvido ao pessoal dali e começaram a sair da graça e voltar para a lei. Paulo falou: se vocês se voltarem para a lei, vocês caíram da graça, vocês estão desligados de Cristo. E Paulo estava, Paulo, ele estava assim, amava os Gálatas, estava muito preocupado com os Gálatas. Depois ele fala aqui no capítulo 4, versículo 19. Ele fala assim: meus filhos, trata ele de filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Ele tratou ele de filhos. E Paulo estava tendo dores de parto para que eles fossem, para que Cristo fosse formado neles, para que eles tivessem maturidade. O que é dor de parto? É a batalha de quem prega. As aflições que a gente passa, a luta, levar a pessoa a ser Cristo formado nela. Porque pregar e ensinar não é dar show, não é chamar atenção para si, não é querer ser alguma coisa, meus irmãos. É formar Cristo nas pessoas através do Evangelho. Isso é trabalhoso, muito trabalhoso. Mas Paulo fala, de novo, eu estou passando por dores de parto. Olha, eu não sei como é dor de parto, só as mulheres que tiveram filhos sabem. Mas deve ser muito difícil, que o apóstolo Paulo estava passando o espírito dele para Cristo ser formado de fato na pessoa naquela igreja dos Gálatas. Então, você entendeu isso que nós dissemos hoje? Eu vou repetindo e a coisa vai. Então vamos voltar lá em 1 Coríntios, onde nós começamos, para nós terminarmos ali. Capítulo 3. Só que nós vamos ler desde o versículo 1 para você entender porque Paulo está dizendo isso. Eu, irmãos, quando não vos pude a falar como os espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então Paulo chegou lá nos Coríntios, queria dar um alimento sólido, encontrou um monte de crente carnal, tudo criança, tudo conflitante. É daí que parte esse pensamento do fundamento que é Cristo. Continue. Versículo 3: porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadoras, lavoura e edifício de Deus sois vós. Então Paulo disse que a igreja é o quê? Um edifício de Deus. Um edifício de Deus. Então ele começa: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele, porém veja como edifica. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é? Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. O dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, receberá o galardão.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aí depois vem a pergunta: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? É sagrado. Então nós vamos terminar aqui. E na semana que vem, nós vamos falar sobre não sabeis que sois santuário de Deus. Você encontra muitas pessoas assim: venha buscar o Espírito Santo, venha buscar o Espírito Santo. Ué, mas a Bíblia afirma que o Espírito Santo está dentro de mim. Por que eu vou buscar fora uma coisa que habita dentro de mim? Então nós vamos falar isso na semana que vem, tá bom? Deus abençoe.